a geografia, ela pode limitar a dispersão, tá? Então, por isso que a gente também tem essa premissa do teste de isolamento por distância, né? Faz todo sentido. Quanto mais distante, mais geograficamente, menor a chance desses indivíduos, então, estarem em contato e cruzarem entre si. E por isso que a gente tem, então, essas diferenças locais entre as nossas populações, nas nossas frequências alélicas. Mas eu quero que você observe esse mapa aqui. Então, aqui a gente não tem uma variação clinal de diversidade genética, mas eu quero te mostrar alguns aspectos interessantes que podem ocorrer aí com os seus dados, tá? Bom, quando a gente está falando em diferenciação genética das nossas populações, eu quero que você olhe especificamente para essa população que eu estou apontando, que tem a composição vermelho com amarelo, e para essa população também que tem a composição vermelho com amarelo. São duas populações que têm essa composição aqui. Então, eu quero que você observe essas duas populações aqui. Quando a gente está pensando em diferenciação genética, a gente está falando na ausência de homogeneização por fluxo gênico. Então, o fluxo gênico, ele é o fator que vai homogeneizar a diversidade genética. E se a gente não tem esse fluxo gênico, a gente não tem a homogeneização. O nível de diferenciação se dá com essa intensidade do fluxo gênico. Quanto mais fluxo gênico eu tenho, menos diferenciadas essas populações estão. Então, nesse caso aqui que eu estou avaliando essas duas populações, a gente tem um fluxo gênico elevado entre elas porque, olha só, a composição delas é muito próxima entre si. Então, a diferenciação genética entre elas é baixa, é pequena, porque o fluxo gênico homogeneiza isso daqui. Como que a gente avalia o fluxo gênico atual? Quais são os marcadores interessantes para que a gente faça essa avaliação? Você pode avaliar, por exemplo, com os microsatélites, com os SNPs. A gente consegue avaliar, então, o fluxo gênico atual das populações de uma espécie. Mas, por outro lado, a gente pode ter um outro cenário, a gente pode ter uma outra alternativa aqui. Nós podemos ter populações como este caso aqui que eu estou circulando, então eu tenho uma composição aqui que eu tenho alelos marrons, um verdinho, um azulzinho, e eu tenho essa segunda população aqui que tem majoritariamente composta pelos alelos azuis, azul escuro, azul claro, e a gente não tem o alelo da cor marrom aqui, nós não temos. Então, a gente já percebe que aqui tem homogeneização por fluxo gênico? Não tem homogeneização por fluxo gênico. Porque, assim, esse fluxo gênico, ele, de uma certa forma, ele é balanceado pela deriva e pela mutação. Então, esse fluxo gênico, ele é balanceado por processos de diferenciação, tá? Como, por exemplo, a adaptação local das nossas populações, diferentes respostas adaptativas ao ambiente, né? E pela deriva genética aleatória, como a gente falou. Só que se o seu marcador, ele for, por exemplo, um marcador neutro, você não pode avaliar esses aspectos de adaptação. Mas aqui, para essa população que a gente não tem uma homogeneização por fluxo gênico e que elas estão bem diferenciadas entre si, a gente pode dizer que aqui, por exemplo, pode ter tido uma barreira. E essa barreira, ela pode ser inclusive uma barreira histórica. Se você quer estudar a história das suas populações, é muito indicado que você coloque uma abordagem filogeográfica com as sequências. Então, a gente pode, por exemplo, até conseguir datar quando esses grupos aqui se divergiram para que a gente consiga identificar exatamente qual foi a barreira ou a provável barreira, né? Porque a gente aqui trabalha com cenários hipotéticos, então qual seria a provável barreira ao fluxo gênico aqui entre essas populações. Por isso que quando a gente trabalha com variabilidade genética, a gente tem dois aspectos para se pensar. O fluxo gênico atual, que esse aqui é um bom exemplo, que eu mostrei para você conectado aqui com a linha amarela, ou a gente pode pensar no fluxo gênico histórico, ou com barreiras históricas, né? Então, quando ocorreu um surgimento de montanha, ou uma mudança de um curso de rio, que levou a uma separação dessas populações de tal forma que ou seus dispersores ou eles mesmos não conseguiam transpor essas barreiras, então a gente foi criando um isolamento. E perceba que aqui não necessariamente é um isolamento por distância geográfica,
pode ser simplesmente um isolamento por uma barreira, e isso é diferente, tá bom? Então, quando você combina esse isolamento aqui geográfico, tá? Quando a gente combina aqui o isolamento por distância e também a deriva genética que ocorre dentro das populações que você está avaliando, a gente tem então um resultado que é a diferença entre essas populações, a diferença local entre elas.